Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, sempre com vocês, de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, aqui na Rádio Esotérica FM, e também com transmissão de imagens pela Ustream. Você que está nos ouvindo também pode nos ver aí bem abaixo do playlist da Rádio Esotérica FM. Vocês têm aí a janelinha da Ustream, basta clicar para nos ver e nos ouvir através desse maravilhoso sistema de transmissão de imagens e também de áudio. O programa Lux Esotérica, ouvintes, sempre com muita satisfação, traz para vocês os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo, da sabedoria divina. A teosofia, a grande doutrina, o conhecimento dos mestres da grande fraternidade branca. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estaremos trazendo para vocês os temas do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, grande compilador de temas teosóficos, dos escritos de Charles Leadbeater, de Annie Wood Besant e também temas de Madame Blavatsky. Então nós estamos dando continuidade com vocês a esse estudo, ouvintes, que nós sabemos será realmente muito importante, pois nós estamos trabalhando as temáticas da visão esotérica, ouvintes, da visão teosófica do sistema solar, que realmente é muito diferente do que a astronomia, do que a astrofísica nos traz. Então recomendamos muito, especialmente a todos aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema, leiam esse maravilhoso livro, O Sistema Solar, do Major Arthur Powell. E, caros ouvintes, nós já falamos de alguns temas iniciais aqui desse livro, e vamos continuar no dia de hoje, trazendo para vocês aqui outros tópicos realmente iniciais para a compreensão de como realmente é a função do nosso sistema solar do ponto de vista espiritual. Pois, ao contrário da ciência, queridos ouvintes, também telespectadores, o ocultismo, ele observa o sistema solar como um grande palco para o desenvolvimento de todos os seres, um palco onde a evolução se desenrola e que tem por trás de si um projeto. É um projeto que tem como base o desenvolvimento rítmico e principalmente o sistema setenário. Nós estamos vendo aí, por todos os tópicos que nós já abordamos com vocês, que fazem parte desse livro O Sistema Solar, nós já falamos sobre a menor unidade do sistema solar, que seria um globo ou um planeta, e já abordamos com vocês que o nosso atual planeta, o planeta Terra, ele não tem apenas um único planeta. Na verdade, é um conjunto de 7 planetas que estão se manifestando conjuntamente, sendo 3 planetas físicos, que são a Terra, Marte e Mercúrio, e também 4 planetas que não são visíveis aos nossos sentidos, mas que existem no espaço e também estão circulando o sistema solar, estão ligados diretamente com o esquema da Terra. Mas no dia de hoje, ouvintes, nós vamos entrar aqui no tópico dos esquemas de evolução, que afora o tópico do globo é outro tópico realmente muito importante. Então, só recapitulando,
aquilo que nós já mostramos para vocês nos programas anteriores. Então, o esquema da Terra, ele possui 3 globos físicos, que é o planeta Terra, Marte e Mercúrio. Tem também 2 planetas que são astrais e 2 planetas que têm a matéria mental inferior. E além desse primeiro aspecto, nós falamos com vocês sobre as chamadas rondas, né? Ou seja, são as circulações que existem nesses planetas. Então, a vida, caros ouvintes, os seres vivos, quer sejam físicos, quer sejam puramente energéticos, espirituais, passam um processo de circulação por esses 7 planetas. Então, uma ronda é exatamente um giro entre os 7 planetas que compõem a chamada cadeia terrestre. E um esquema de evolução, ele se processa exatamente em 7 voltas consecutivas dentro desse sistema setenário. E para nós termos exatamente a posição que nós estamos dentro desse processo, nós já demos nesse atual esquema do planeta Terra, nós já demos 4 voltas e meia nesses 7 planetas. Então já foram dadas 4 voltas completas, né? E mais uma meia volta, e estamos exatamente sobre o 4º globo desse esquema, que é o planeta Terra. É por isso que a vida está realmente tão pululante, caros ouvintes, dentro desse planeta. Por isso que existem tantos seres encarnados, tantos seres físicos, e a quantidade de vida aqui é tão absurda. Para vocês terem uma ideia, para cada ser humano existem cerca de 60 milhões de insetos sobre esse planeta. E isso até foi tema até de piada aí de um amigo nosso durante uma palestra, que ele disse que na verdade Deus gosta mesmo dos insetos, né? Porque para cada ser humano 60 milhões de insetos é um número realmente expressivo. Vocês multipliquem os 7 bilhões de seres humanos pelos 60 milhões de insetos que existem para cada ser humano, e vocês vão ver que a vida se expressa das mais diversas formas nesse planeta, nesta riquíssima fauna, na flora, e todos os seres vivos, e inclusive aqueles seres vivos que nós nem realmente classificamos como seres vivos, como são os minerais, como são as plantas, e os elementais principalmente, que são os espíritos da natureza, que nós infelizmente não enxergamos, mas que estão aí também atuando. E como diriam os indianos, para cada ser humano realmente existe 300 milhões de anjos, né? São números absurdos, mas que tem uma indicação importante, ouvintes, de que na verdade a vida física, ela é a parte menor. Existem muitos seres, muito mais seres nos planos invisíveis, que não têm obviamente as limitações do plano físico. Mas o fato do nosso logos planetário estar realmente focalizado com a sua consciência no planeta Terra faz exatamente nós termos essa quantidade de seres. Então nós estamos chegando aqui no 4º capítulo do livro de Arthur Powell, o Sistema Solar, que vai nos tratar aqui dos esquemas de evolução como esse que nós estamos abordando, que é o esquema terrestre. Vamos falar sumariamente também sobre os outros esquemas planetários que estão acontecendo
aqui no sistema solar. Então, Powell coloca aqui: vimos no capítulo anterior que 7 cadeias sucessivas, ou 7 encarnações da cadeia, constituem um esquema de evolução. O esquema de evolução é principalmente um campo de evolução separado, distinto e contido em si mesmo, embora mais adiante se expliquem certas modificações muito importantes desse princípio geral. E aí ele menciona exatamente o 7º diagrama, que aqueles que estão me acompanhando pela Ustream vão poder aí apreciar o esquema evolutivo terrestre. Então ele diz aqui: o diagrama 7, que ilustra o esquema evolutivo terrestre, mostra então as 7 cadeias, cada uma das quais contém 7 globos. As 7 rondas de cada cadeia são indicadas pelos círculos que correm através desses globos. Então, esse gráfico, ouvintes, ele demonstra que o esquema terrestre é uma das folhas da grande flor, caros ouvintes, cósmica que se abre no universo a partir da consciência do Logos solar. Então, uma parte desse esquema é aquele que nós chamamos de esquema terrestre. Então, nós vemos aqui as 7 cadeias que contêm dentro de si os 7 planetas. Então, essa é a forma como irá se desenvolver as 7 cadeias que vão acontecer para a evolução completa do esquema terrestre. Na verdade, o único que está ativo no momento seria o 4º esquema, que é esse que nós falamos, que tem a Terra, Marte e Mercúrio. Os esquemas anteriores, né, da Lua, e os 2 esquemas totalmente não corpóreos, eles já aconteceram. Nós estamos exatamente nesse 4º esquema. E o 5º, o 6º e o 7º ainda virão a acontecer. Então nós podemos ver, ouvintes, que dentro dos 7 esquemas nós estamos exatamente no 4º. É um momento de maior materialização, um momento de maior resistência, onde realmente as coisas podem até parecer mais difíceis para a evolução. E se é difícil por um lado, também facilita pelo outro, porque quanto mais resistência, quanto mais atrito, nós podemos assim dizer, maior são as possibilidades realmente para aqueles que estão evoluindo nesse esquema. Não devemos ficar tristes porque nós estamos envolvidos exatamente numa batalha entre o espírito e a matéria, que em nenhum outro momento da evolução é tão pungente, é tão aguerrido como esse momento que nós estamos vivendo. Mas o Major Powell continua aqui: note-se, contudo, que embora se mostrem neste diagrama os 49 globos do esquema, apenas um conjunto de 7 costuma existir em qualquer tempo determinado, exceto no referente a alguns cadáveres, como a nossa Lua, que não se desintegrou totalmente. Porque a Lua, nós já falamos aqui inúmeras vezes, é apenas o resquício da cadeia de mundos anterior, que foi a chamada cadeia lunar. Então, a maior parte das luas que estão aí ao redor dos planetas são resquícios justamente dos esquemas anteriores. E como se vê no diagrama, Marte, a Terra e Mercúrio pertencem à 4ª cadeia, ao passo que a Lua pertence à 3ª. E o que agora chamamos de Lua
é o derradeiro remanescente de um globo muito maior, o planeta físico da terceira cadeia, que ocupava na terceira cadeia a mesma posição ocupada pela Terra no atual momento evolutivo, que é a quarta cadeia. Na sétima ronda da cadeia terrestre, a Lua se desintegrará, de modo que a Terra ficará sem satélite. Esse, caros ouvintes, é, infelizmente ou felizmente, o destino da nossa Lua, pois ele é, como foi mencionado aqui, um resquício, um cadáver, um restolho daquilo que ele foi realmente no passado, e a tendência é que realmente a nossa Terra perca esse satélite, que aliás tem uma série de influências negativas com relação à Terra, pois obviamente que a Lua ainda guarda os karmas, guarda as vibrações de tudo que aconteceu em épocas passadas, e esse karma, essa influência que nós podemos dizer que é nefasta, ainda atua sobre a Terra, e desde o campo gravitacional até as influências malignas que acontecem quando, por exemplo, nós ficamos expostos em campo aberto ao luar, que nada mais é do que o reflexo da luz solar. Infelizmente, essa luminosidade da Lua, ela tem efeitos deletérios sobre a aura humana. Então, no futuro, segundo aqui o livro A Compilação do Arthur Powell, na sétima ronda da cadeia terrestre, isso é bem lá na frente, nós vamos perder esse nosso satélite. E passando a considerar os outros esquemas que acontecem no atual sistema solar, nós vamos falar aqui e mostrar para vocês o que está no livro. Em nosso sistema solar há 10 esquemas evolutivos separados e distintos, cujos nomes são os dos planetas físicos que na atualidade fazem parte deles. Então, os 10 esquemas são os seguintes. O primeiro deles é de um esquema que é desconhecido para a maior parte das pessoas, que é o esquema de Vulcano. O segundo é o esquema de Vênus. O terceiro é o esquema da Terra, que engloba também o planeta Marte e o planeta Mercúrio. O quarto esquema é o esquema de Júpiter. E o quinto esquema é o do planeta Saturno. O sexto esquema é do planeta Urano. E o sétimo, o do planeta Netuno. Além desses 7 esquemas, que são aqueles que são tratados no ocultismo, existem ainda 3 outros que presentemente não têm nomes definidos, visto que não tem planetas físicos, né? O oitavo deles é às vezes denominado de esquema dos asteroides, né? Pois entre o planeta Marte e o planeta Júpiter existe um cinturão de asteroides, né? Que provavelmente é um momento evolutivo de um desses esquemas inominados que vão se tornar ainda um planeta, né? Existe inclusive uma lei matemática que rege essa distribuição dos planetas de acordo com a gravidade. Então, naquela posição dos asteroides, que fica além do planeta Marte e aquém do planeta Júpiter, o planeta gigante que é Júpiter, esses asteroides, na verdade, são um dos esquemas, dos 3 esquemas inominados
que não se menciona. Mas também nós temos que dar aqui uma explicação sobre esse planeta Vulcano, caros ouvintes. Que planeta é esse que, obviamente, eu creio que a maior parte de vocês nunca ouviu falar nesse planeta Vulcano, e nem eu mesmo, até estudar os temas esotéricos, também nunca tinha ouvido falar nesse planeta Vulcano. Pois ele seria, caros ouvintes, o verdadeiro planeta que é mencionado na astrologia como o Sol. Porque, obviamente, a astrologia não poderia mencionar o Sol como sendo planeta. Da mesma forma que ele usa também a Lua, que não é um planeta, é simplesmente um satélite. Então, tanto a Lua quanto o Sol na astrologia, eles representam alguma coisa esotérica. E o esotérico aí são planetas que não são ainda conhecidos pela nossa ciência, principalmente o planeta Vulcano, porque o planeta Vulcano ele é, na verdade, intramercuriano, ou seja, ele estaria mais próximo do Sol do que o próprio planeta Mercúrio, e ele não é um planeta denso, nós podemos assim dizer. Ele é um planeta etérico, e que a única menção aí popular desse planeta Mercúrio, vocês vão apreciar aí, seria com aquele personagem da ficção científica da Jornada nas Estrelas, que menciona ali o personagem Spock, né? O Spock, e que seria um habitante do planeta Vulcano. E aí ele ficou célebre a saudação desse personagem da ficção científica, do Spock e dos vulcanianos, que eles faziam uma posição com os dedos como se fizesse um V, né? O V de Vulcano, mas que é muito interessante esse mudra, esse comprimento aí vulcaniano, porque ele representa exatamente a posição do planeta Vulcano dentro desse esquema, caros ouvintes, que nós estamos abordando com vocês. Como nós dissemos, o planeta Vulcano ele é intramercuriano, ou seja, ele está mais próximo do Sol do que o planeta Mercúrio. E se nós formos nos ater ao que o esoterismo nos fala, por exemplo, do simbolismo, né, dos dedos humanos com relação aos planetas, então nós vamos verificar o seguinte, né? Justamente aquele comprimento da ficção científica do personagem Spock, aquele V que ele demonstra está justamente está ao lado do dedo do Sol, né? Que eu estou aqui mostrando para aqueles nossos amigos que estão nos acompanhando pela Ustream, exatamente o dedo chamado anelar, onde nós colocamos os anéis de ouro, de prata, com pedras preciosas, pois esse dedo, ouvintes, ele representa exatamente o Sol, ou seja, o nosso eu superior, e ao lado, né, o dedo mindinho representa o planeta Mercúrio. Então o V, o vácuo, né, que se abre para designar o comprimento do planeta Vulcano, estaria exatamente no vácuo, no meio entre o Sol, o nosso dedo anelar, e o dedo mindinho, e abrindo espaço também com o dedo maior, né? O dedo intermediário, que seria o planeta Júpiter. Então esse vácuo ele está exatamente representando algo que circula entre o Sol e o Mercúrio.
E é exatamente essa posição, ouvintes, do planeta Vulcano. Então aqui o livro do Power, ele vai nos comentar exatamente sobre esses planetas. Ele nos diz aqui o seguinte: o estágio atual dos 10 esquemas é apresentado numa tabela a seguir. Então os esquemas estão dispostos na ordem de proximidade dos seus planetas em relação ao Sol. A afirmação de que em nossa sétima ronda o nosso satélite, a Lua, desaparecerá completamente parece encontrar paralelo num fenômeno semelhante no caso da cadeia venusiana, agora em sua sétima ronda, e que não tem satélite. Mas cerca de 150 anos atrás, alguns astrônomos registraram observações de um satélite de Vênus, com um diâmetro calculado em 2.000 milhas. Conquanto se costuma admitir que os citados astrônomos se equivocaram, parece mais provável que o satélite existisse quando eles realizaram suas observações. Depois, todavia, desapareceu, como desaparecerá o nosso satélite, a Lua, em nossa sétima ronda. E afirma-se que o material que hoje forma os asteroides será empregado na formação de um globo, localizado de maneira tentativa no esquema ainda não nominado. Se preferirmos chamar-lhe esquema dos asteroides, ele apareceria entre os esquemas terrestre e jupiteriano, visto que os esquemas estão dispostos na ordem das distâncias dos seus planetas físicos ao Sol. E no nosso segundo bloco de hoje, nós vamos comentar aqui, na medida do possível, exatamente o próximo diagrama que vai nos falar sobre o atual momento evolutivo desses 7 esquemas que estão ativos nesse momento e também aqueles 3 que ainda não estão ativos, né? Então, perfazendo os 7 esquemas clássicos da astrologia. Apesar de haverem mais planetas físicos do que a ciência reconhece, inclusive a ciência está rebaixando alguns esquemas, como o esquema de Plutão, mas é o fato, caros ouvintes, de que o que importa mesmo é a vida que está se processando aí por trás desses planetas, inclusive na própria Terra. Então vamos fazer aquele nosso intervalinho, ouvintes, para tomar aqui aquela aguinha, refrescar a garganta, e vocês vão ficar com o convite da Levir. Venham se juntar, ouvintes, ao número daqueles que nos apoiam, que nos patrocinam, para que esta iniciativa aqui do nosso programa da Rádio Esotérica FM esteja sempre à disposição de vocês, ouvintes, com as nossas páginas, que tem lá os mais de 260 programas Lux Esotérica, mais de 300 palestras diferentes, além dos nossos programas, também estão à disposição. Tudo isso, ouvintes, tem sido possível aí com o apoio de vocês. Mas voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador,
associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida, para todo o ano de 2011. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos falando com vocês sobre o sistema solar, de um ponto de vista esotérico, do ponto de vista realmente espiritual, e aqui usando como base o livro do Major Arthur Powell, O Sistema Solar, e vamos falar agora sobre a posição evolutiva desses esquemas que estão evoluindo no sistema solar nesse momento. Pois, como nós temos dito, ouvintes, não é exclusivamente o esquema da Terra que está evoluindo nesse sistema solar. A vida está presente não só no planeta Terra, como nos planetas invisíveis que estão ao nosso redor, e também nos outros planetas do sistema solar. Os planetas não estão aí por acaso, caros ouvintes, não foi um acidente cósmico que esses planetas se formaram. Eles são expressões da consciência dos logos planetários que os regem, e nós temos realmente que estar atentos a esses sistemas, porque mais cedo ou mais tarde eles vão também ter a sua humanidade, os seus habitantes, e nós, seres humanos, com certeza um dia vamos participar desse processo, da mesma forma que nós fomos ajudados por seres de outros planetas. Nós também com certeza vamos ajudar a evolução dos sistemas que estão evoluindo aqui concomitantemente conosco. Então vamos dar uma olhada aqui nesse esquema, que é um dos diagramas desse livro, O Sistema Solar. Ele nos fala aqui dos 7 esquemas que estão ativos atualmente, começando com o esquema do planeta Vulcano, que, como nós dissemos para vocês, está mais próximo do Sol
do que o planeta Mercúrio. Então, o planeta Vulcano estaria na sua terceira cadeia, ou seja, já se manifestou durante... já é a terceira vez que esse esquema se compõe e se recompõe, e dentro dessa terceira cadeia ele está na sexta volta, ou seja, na sexta ronda. E ele possui um planeta, um globo, que apesar de não ser um planeta físico como a Terra, mas ele está justamente no plano etérico. E segundo aqui as informações do livro do Powell, ele produzirá entidades em um nível inferior aos do esquema terrestre. Ou seja, o nosso esquema terrestre, que já está na quarta cadeia, na sua quarta ronda e meia, a nossa humanidade, os seres que estão aqui, são superiores aos seres que vão se desenvolver nesse esquema vulcaniano. O segundo dos esquemas é o esquema venusiano, ou seja, do planeta Vênus, que nós podemos adiantar para vocês, ouvintes, é o esquema mais evoluído do sistema solar. A própria composição física atual do planeta Vênus, ouvintes, que obviamente não permite a vida física, porque, para vocês terem uma ideia, o planeta Vênus é o terceiro objeto mais brilhante do céu, perdendo apenas para o Sol e para a Lua. O terceiro objeto mais brilhante é exatamente o planeta Vênus, que devido a essa grande luminosidade é até mencionado como uma estrela, né? Como a estrela d'alva, ou a estrela matutina, ou a estrela vespertina, quando ele aparece muito brilhante à tarde, ao pôr do sol, ou quando ele aparece muito brilhante antes do nascer do sol. Ele é chamado então da estrela matutina. E tem muitas pessoas que inclusive confundem o planeta Vênus com disco voador, caros ouvintes. Não cometam essa gafe que eu mesmo nos meus primeiros anos de astronomia fiz essa bobagem. Se vocês estiverem de manhã cedinho vendo o crepúsculo, né, e vocês verem realmente uma luz brilhante subindo no horizonte, primeiro peguem uma bússola e se certifiquem. Se vocês estiverem olhando para o leste, aonde está realmente a eclíptica, né, ou seja, a linha imaginária por onde circulam, é o eixo de circulação dos planetas. Então o planeta Terra está girando na direção do Oriente, né, a cerca de 400 metros por segundo. Então nós temos essa ilusão de que os planetas sobem no céu. Na verdade é a Terra que está girando. E aí o que acontece? O planeta Vênus, por ele ser o terceiro objeto mais brilhante, tem pessoas desavisadas que ficam imaginando que é um disco voador que está subindo lá no horizonte. E ficam até espantadas. Tem pessoas que saem de manhã cedinho, vão andando com seus carros e ficam até imaginando que estão sendo perseguidos por um OVNI, porque o planeta Vênus é tão brilhante, é tão destacado, que ele causa esse tipo aí de emoção nas pessoas. E até aqueles que resolvem fotografar o planeta Vênus acabam tendo surpresas fotográficas, pois o planeta Vênus ele tem fases, né? Dependendo da posição que ele está em relação à Terra, em relação ao Sol. Mesmo que nós não consigamos perceber isso a olho nu, quando se fotografa o planeta Vênus com lentes mais potentes, então se vê a fase, assim como nós temos as fases da Lua, de cheia, de minguante, de crescente, de lua nova. Então tem pessoas que, por exemplo, quando o planeta Vênus está numa fase de lua nova,
além dele ser brilhante de manhã, a pessoa fotografa aquela luz, quando manda revelar a fotografia, fica parecendo um prato, né? O famoso flying saucer, né? O pires voador. O indivíduo aí tem quase que certeza absoluta que fotografou um disco voador, quando na verdade ele fotografou o planeta Vênus. E essa bobagem que eu estou dizendo aqui, caros ouvintes, eu fiz essa bobagem, eu pessoalmente, antes de estudar astronomia, e eu mostrava aquela foto do planeta Vênus como se fosse a confirmação de um disco voador, porque ele estava justamente numa fase e ficava parecendo justamente um disco. Então essa é uma das maiores pegadinhas da ufologia. Mas afora esse aspecto astronômico, o esquema de Vênus, ouvintes, é o mais adiantado do nosso sistema solar. Ele está realmente na sua quinta cadeia, ou seja, já é a quinta manifestação, a quinta encarnação desse processo planetário do planeta Vênus. E ele, nessa quinta ronda, nessa quinta cadeia, ele já está na 7ª volta, já deu dentro desta quinta cadeia, já está na sua 7ª ronda, e obviamente tem então os seres mais avançados, mais evoluídos do sistema solar. Realmente é algo que nós temos que considerar, justamente porque o ocultismo nos fala exatamente desse processo que aconteceu no planeta Terra, que nós fomos auxiliados pelos venusianos, né? Nós realmente tivemos a oportunidade de receber no nosso esquema terrestre o auxílio dos seres de Vênus, que são, na verdade, os fundadores da fraternidade branca no planeta Terra. Então, esses seres ficaram conhecidos no passado como os senhores da chama. Eles teriam aportado aqui, né, cerca de 100 dos seres do planeta Vênus, numa missão espiritual que era realmente de auxiliar a evolução do planeta Terra. Então aportaram aqui seres de uma grande elevação espiritual, e entre eles aquele que hoje é amplamente conhecido aí nos meios esotéricos, aquele que é conhecido como Sanat Kumara, o maior iniciado do planeta, que é o chefe da grande fraternidade branca. Com ele vieram cerca de 100 iniciados de alto grau e também 3 seres no grau de Buda. Então foi esse núcleo de consciências que fundou a fraternidade branca aqui no planeta, ainda na época da Lemúria. E se vocês estudarem aí a antropologia, a arqueologia, vocês vão descobrir que o planeta Vênus, ele é venerado realmente pelos povos antigos como a fonte da sabedoria, a fonte da civilização, dos reis divinos. A própria posição do planeta Vênus no céu sempre foi muito comemorada, sempre foi seguida. Os antigos realmente receberam uma influência muito grande dos seres desta cadeia venusiana. O próximo dos planetas dentro desse esquema é justamente o esquema da Terra, que não é nem muito avançado como o esquema venusiano e nem muito atrasado como os outros esquemas que nós estamos mencionando. Então a Terra está na sua 4ª cadeia, na sua 4ª ronda, na verdade 4ª ronda e meia, né? E o número de planetas físicos são 3, né? Estão ligados com o nosso esquema: o planeta Marte, a Terra e o planeta
Mercúrio. Então, os seres que estão evoluindo nesta atual cadeia, que somos nós, seres humanos, todas as hostes angélicas, arcangélicas e muitas correntes de vida, nós temos uma oportunidade única de vivenciarmos esses 3 planetas físicos aonde nós estamos evoluindo, e os antigos tinham um conhecimento muito grande, ouvintes, sobre a nossa relação, principalmente com o planeta Marte. Por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas o termo egípcio Cairo, né, que dá nome à região, à grande cidade que está ao lado das grandes pirâmides no Egito, Cairo significa exatamente Marte, ouvintes. Os egípcios, os atlantes, tinham um conhecimento muito claro de que todos nós estivemos evoluindo no planeta Marte quando ele tinha condições, uma habitabilidade, a presença de água, de condições físicas para que a vida se manifestasse ali. O próximo esquema, o 4º que está ativo no nosso sistema solar, é o esquema do planeta Júpiter, que está na sua 3ª cadeia, e nesta 3ª cadeia está na 2ª volta, na 2ª ronda, e tem um planeta físico. E aqui, segundo o gráfico, Júpiter ainda não é habitado, mas suas luas o são. Ele atingirá um nível muito elevado. O nível realmente que vai atingir o planeta Júpiter é muito alto. Primeiro porque o seu planeta físico nem é um planeta rochoso como é a Terra. É um planeta gasoso, um planeta muito grande, cerca de 400 vezes maior do que a Terra. Júpiter é conhecido como o grande escudo para a Terra, para Marte, para Mercúrio e Vênus, porque ele acolhe com a sua grande gravidade os asteroides que vão em direção ao Sol. Uma grande parte deles cai dentro do esquema jupiteriano, porque ele é um grande gigante gasoso. Então, os seres que estão se desenvolvendo ali, que obviamente não habitam fisicamente Júpiter, porque ele não tem ainda uma base física, mas as afirmações aqui do livro é que as luas de Júpiter, estas sim são habitadas fisicamente. É uma coisa que os nossos astrônomos, os pesquisadores da ciência estão procurando desesperadamente conhecer isso, mandando sondas não tripuladas justamente para investigar esse esquema do planeta Júpiter. Já o próximo é Saturno, está realmente na 3ª ronda e aliás, na 3ª cadeia, e não foi afirmado aqui em qual ronda ele se encontra. Aqui o comentário é que ele evolui lentamente, mas atingirá um nível elevadíssimo. Assim como Júpiter, Saturno tem luas onde há uma grande possibilidade da existência de vida física. E os próximos esquemas são o esquema de Urano, que estaria também na sua 3ª cadeia, e o esquema de Netuno. Sobre o esquema de Urano não há nenhum comentário aqui. Sobre o esquema de Netuno, ele estaria na sua 4ª cadeia, né? E teria 3 planetas físicos. E entre eles, né, estaria exatamente Netuno, Urano e provavelmente o planeta Plutão, que a nossa ciência tem rebaixado do grau de planeta. Mas esses planetas não estão realmente ali à toa, né? Aliás, quando muitas informações teosóficas foram publicadas, não se sabia nem da existência do planeta Plutão. Plutão foi descoberto nas primeiras décadas do século XX
E hoje, infelizmente, a ciência está até desclassificando esses planetas, colocando que eles seriam muito pequenos, então eles seriam planetóides, né? E haveriam até outros corpos maiores no sistema solar. Mas nós estamos falando aqui do ponto de vista realmente espiritual. Então, todos os planetas físicos que existem hoje no sistema solar, eles estão envolvidos de uma forma ou de outra com a evolução da vida, com a evolução de seres conscientes, tanto físicos quanto espirituais. Mas aí vocês podem perguntar, mas é possível seres de um planeta mudarem, viajarem para um outro planeta e participar da evolução de um outro sistema? A resposta a isso é sim, caros ouvintes. Realmente é possível. Isso já foi demonstrado na própria Terra, quando os seres da cadeia venusiana vieram habitar o planeta Terra. Inclusive tiveram que fazer um grande esforço para poderem se encarnar naqueles seres que constituíam aqui a civilização, a raça lemuriana, que tinha realmente uma conformação física muito diferente da que nós temos hoje. Então, para eles foi muito difícil fazer essa encarnação nesses corpos. Muitos nem quiseram fazer essa encarnação, ficaram aqui praticamente circulando com seus corpos invisíveis. Posteriormente houve um melhoramento do tipo físico, pois aquilo que nós somos hoje praticamente é o que os Atlantes eram antigamente. A única diferença é que os Atlantes tinham normalmente mais de 2 metros de altura, chegando a 2,30 metros, 2,50 metros de altura, mas visualmente o tipo humano atual é praticamente o tipo Atlante, e principalmente com os nossos compatriotas aí do Oriente, né? Com os Atlantes tinham os olhos muito puxados. Aliás, as línguas atlantes eram basicamente ideográficas, como são ainda hoje o japonês, o chinês, o coreano. Esses povos ainda falam do mesmo jeito que os atlantes falavam, e aquela característica oriental dos olhos puxados era a mesma característica. Então, os venusianos conseguiram vir habitar a Terra para dar o impulso mental que a nossa humanidade precisava. Então, com certeza, ouvintes, é possível que nós, humanos, pudéssemos e poderemos ser transferidos para outros planetas para ali ou ajudar ou, quiçá, até esgotar karmas negativos. Isso acho que é até mais comum no nosso planeta do que nós irmos para outro esquema para ajudar na evolução desses mundos. Aqui no livro do Arthur Paul também existem alguns comentários finais aqui sobre esse tópico aqui dos planetas, que ele comenta exatamente o seguinte: apesar da enigmática afirmativa de Helena Petrovna Blavatsky de que Netuno não está em nosso sistema solar, não há dúvida de que Netuno gira ao redor do Sol e que a cadeia netuniana faz parte do nosso sistema, sendo uma das 10 cadeias que estão acontecendo aqui no sistema solar atualmente. E como a experiência tem demonstrado, muitas afirmações de Blavatsky, aparentemente contrárias a fatos conhecidos, se revelaram mais tarde verdadeiras num sentido mais profundo e mais esotérico. E pode ser que a sua declaração em relação a Netuno venha a revelar-se precisa em algum sistema e num sentido
esotérico. Também existe aquela grande controvérsia, né, de que muitos afirmam que Blavatsky, sendo uma defensora ferrenha do sistema setenário, criticam exatamente esta posição, essa investigação de Leadbeater e de Annie Besant, de que Marte e Mercúrio pertenceriam à cadeia terrestre, porque as pessoas realmente querem seguir rigorosamente o esquema setenário, que deveria ter apenas um único planeta físico, como o ser humano só tem um corpo físico, então eles imaginam que um logos planetário também só deveria ter um único planeta físico. Mas como nós já afirmamos aqui, ouvintes, a grande chave para nós compreendermos exatamente essa questão, que não é uma dúvida realmente pertinente, né? Mas o fato, caros ouvintes, é que tanto a Terra, quanto Marte, quanto Mercúrio, quanto Vênus constituem o sistema solar interior, ou seja, são os planetas que estão mais próximos do Sol e têm características especiais, pois são planetas rochosos e que exatamente habitam, né, uma região chamada a região onde a vida física seria possível, porque estaria numa faixa que recebe uma boa radiação que vem do Sol. São planetas que podem conter a água e assim seriam locais mais adequados para a vida. Mas tanto o planeta Marte, a Terra, Vênus e Mercúrio, eles estão muito próximos do Sol. E isso, caros ouvintes, faz com que nós compreendamos por que as investigações de Annie Besant e Leadbeater fizeram levá-los a compreender de que Marte e Mercúrio fazem parte do esquema terrestre, e também porque o esquema venusiano, Vênus, que está entre o planeta invisível Vulcano, entre Mercúrio e a própria Terra, porque o sistema de Vênus, que está mais avançado em termos de consciência, veio auxiliar o esquema terrestre. Justamente pela proximidade, ouvintes, que existe entre esses planetas, então há uma grande sinergia, digamos assim, um grande relacionamento da consciência, das forças, dos seres nesses planetas. Por isso é que a vida, na verdade, está circulando entre esses 4 planetas físicos, né? Marte, a Terra, Vênus e Mercúrio, inclusive com os grandes iniciados de Vênus tendo implantado a grande fraternidade branca aqui na Terra, e sabendo também que em certas ocasiões especiais os seres desses planetas, eles se deslocam exatamente para o Sol para receber as grandes iniciações que precisam de mais energia, são realizadas exatamente dentro da órbita, da aura do próprio Sol. E isso necessita, ouvintes, que haja uma transferência das consciências entre os planetas até se chegar no Sol. Então, aqueles que fazem a sua contumaz viagem astral, saibam que é possível fazer viagens com os corpos invisíveis entre esses planetas que estão mais próximos do Sol, que estão intimamente relacionados. Mas amanhã nós vamos continuar, ouvintes, esse estudo realmente muito interessante, falando aqui dos temas básicos do sistema solar. Mas o mais importante é que nós sempre estamos enfatizando com vocês, o importante é a consciência, é a vida que está por trás de todo esse processo, e as consciências tanto dos seres humanos quanto dos outros reinos
nós estamos aqui, ouvintes, usando essa base, esses planetas para desenvolver a nossa consciência, e é por isso que o ser humano precisa se enxergar como membro do universo, e nós temos que nos integrar aos nossos semelhantes, a todos os seres que estão aqui evoluindo, para lá na frente, ouvintes, assumirmos a nossa verdadeira posição no universo, nos tornarmos realmente seres cósmicos, pois o universo está esperando realmente que mais seres humanos atinjam a libertação das suas consciências do nível puramente terrestre, puramente planetário, e passe para o nível cósmico, aonde nós poderemos circular mais amplamente pelo universo como um todo. Mas, devido aí à premência do tempo, ouvintes, o nosso programa Lux Esotérico está chegando ao final. E convidamos a vocês, ouvintes, para encerrarmos esse programa com mais uma vibração, trazendo, ouvintes, a nossa consciência para o nível da grande unidade da vida e da nossa natureza espiritual. Convido a vocês, ouvintes, vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais sintonizar a nossa chispa divina que habita dentro dos nossos corações. Neste sol do nosso corpo físico, que é o nosso coração, lá dentro está depositada a joia inefável. A nossa chispa, ouvintes, una e emanada diretamente da chama espiritual de Deus, nós, ouvintes, fazemos a nossa pequena chispa brilhar, visualizando a sua luz se expandindo, tomando todo o nosso ser, interpenetrando todos os nossos órgãos, curando, harmonizando, iluminando a nossa natureza. Que essa luz irradie para a nossa aura, ilumine todo o nosso ser, todo o nosso derredor e o caminho diante de nós da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse momento solene de inspiração espiritual para compreender, internalizar e realizar o significado das palavras desse mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela audiência, a participação de todos vocês. Recomendamos que vocês se aprofundem mais nesses temas, lendo aí o livro Sistema Solar e outros livros que trazem esses temas, como A Doutrina Secreta, de Madame Blavatsky, e outros livros de Leadbeater, de Annie Besant, que também tratam desse assunto. Esperamos vocês, ouvintes, nas próximas edições desse programa, e agora estamos finalizando esta edição, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos revê-los. Vamos deixá-los com a programação interativa, musical, cultural aqui da Rádio Esotérica FM. Finalmente, nos despedimos com um forte, um fraternal, um caloroso abraço. Muitíssimo obrigado, ouvintes. Até a próxima edição do programa
Lux Esotérica. Esotérica FM. Música e sabedoria para sua alma.